dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada. Estamos começando mais uma edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, edição de número 19, que aborda os principais destaques da agenda do Internacional nesta primeira semana de novembro. Começamos com as gurias coloradas, que estão classificadas para a semifinal do Gauchão Feminino. O Internacional, na última rodada da fase classificatória, goleou o Flamengo de São Pedro fora de casa por 8-1 e assim assegurou a vice-liderança do hexagonal. Diante do Flamengo de São Pedro, Carla Nunes e Paty marcaram 3 vezes. Yasmin, pela primeira vez como profissional, também deixou dela, junto com Mileninha. E assim, o Colorado chegou aos 12 pontos na tabela de classificação. Na semifinal, o adversário será o Juventude, rival do Inter na penúltima rodada da fase classificatória, quando o Colorado venceu as Serranas pelo placar de 2-1. Os gols do Inter foram marcados por Sol e Letícia Monteiro no Sesc Protásio Alves, vitória de virada. E os duelos com o Juventude acontecerão os primeiros 90 minutos com mando de campo do adversário e os 90 minutos decisivos com mando de campo do Clube do Povo. Vale lembrar que o Juventude somou os mesmos 12 pontos do Inter na fase classificatória e quebrou um tabu, se tornando o primeiro time do interior a vencer uma equipe da capital na última rodada. Bateu o Grêmio por 2-0, Juventude, que teve uma única derrota, portanto, exatamente para as gurias coloradas. No gauchão profissional, o Inter tem 4 títulos conquistados desde a retomada do departamento de futebol feminino. 2017, 2019, 2020 e 2021 foram anos de taça para as gurias coloradas, que buscam agora o pentacampeonato, o 5º troféu em 7 edições. Já a categoria sub-17 das gurias coloradas está classificada para a final do gauchão e o jogo de ida será disputado contra o Grêmio na quarta-feira da próxima semana, dia 8 de novembro. Bola rola a partir das 15 horas no Sesc Protásio Alves. A finalíssima acontece no Estádio Verão, em Gravataí, clássico Grenal, previsto para as 11 horas da manhã do sábado, dia 11 de novembro. A categoria sub-17 feminina do Inter, vale lembrar, jamais perdeu um clássico Grenal e tem hegemonia absoluta no futebol feminino do Rio Grande do Sul. Ainda sobre categoria sub-17, mas masculino, o Celeiro de Ases está classificado para a final do Sul Brasileiro BG Prime. A classificação foi conquistada nos pênaltis contra o Juventude e agora a final da competição está prevista para o próximo dia 17 de novembro. Já o Celeiro de Ases Sub-15 empatou o jogo de ida das quartas de final do Gauchão, jogo disputado no estádio 19 de outubro, em Ijuí. Foi encerrado com o placar de 1-1 e agora no próximo sábado, dia 4 de novembro, a partir das 15 horas, o Celeiro busca uma vitória para assim avançar às semifinais do Gauchão Sub-15. Para fechar de Celeiro de Ases, falando agora já também sobre categoria profissional do futebol masculino do Inter, 2 crias da base colorada estão classificadas para a semifinal dos Jogos Pan-Americanos do Chile. Matheus Dias e Tauelara participaram da campanha do Brasil na fase de grupos do PAN. O Brasil venceu os 3 jogos que disputou, bateu os Estados Unidos por 1-0. Nesse jogo, Matheus Dias deu uma assistência, depois a seleção venceu por 2-0 a Colômbia e no encerramento da fase de grupos, goleada de 3-0 sobre Honduras, com um gol de Tauelara, a finalização de perna canhota da entrada da área rasteira e cruzada, indefensável para o goleiro adversário. Na semifinal, o Brasil enfrenta o México em Vinha del Mar a partir das 20 horas, populares 8 horas da noite, desta quarta-feira, dia 1º de novembro. E quem avançar enfrentará na final Chile ou Estados Unidos, a seleção masculina brasileira em busca do ouro nos Jogos Pan-Americanos. Sem Matheus Dias e Tauelara, portanto, o técnico Eduardo Cudê prepara o time para a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Masculino. O Internacional enfrentará no Beira-Rio o América Mineiro. A partida acontece às 19 horas de quarta-feira, dia 1º de novembro. E para o confronto, o Internacional também tem desfalques de Maurício, Johnny e Vitão, todos eles suspensos. Colorado busca 3 pontos e conta com o apoio da torcida para isso. Portanto, até criou promoções para sócios e sócias, todas as modalidades, à exceção dos coloradinhos, tem direito ao ingresso gratuito para acompanhante. E além disso, vale destacar, sócios campeão do mundo e nada vai nos separar. Tem em toda a área livre a capacidade de adquirir ingresso pelos preços tradicionalmente praticados nos portões 3 e 7, que são os de valores mais baixos. Então, valores de portões mais baixos, os 3 e 7, para sócios campeão do mundo e nada vai nos separar, valendo em toda a área livre do Beira-Rio. Depois do América Mineiro, o Inter voltará a campo no domingo contra o Cruzeiro, partida como visitante, ou seja, o Colorado tem uma sequência contra equipes de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Pela frente, Internacional, ele tem 38 pontos na tabela de classificação. Em caso de vitória, pode já ingressar
na primeira página e segue na luta para se aproximar das primeiras posições na tabela. Repassadas as principais atrações do calendário do Inter para os próximos dias, a gente abre agora aqui no Boletim Colorado o Momento Estrela Bet. No mesmo dia de Internacional e América Mineiro, quarta-feira, 1º de novembro, às 20 horas, o Flamengo enfrenta o Santos no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Um duelo de opostos na tabela de classificação, já que o Flamengo, com Tite, ainda sonha na luta pelo título, torce por mais derrapadas do líder Botafogo, enquanto o Santos luta contra o Z4. A gente sempre reforça que as odds na Estrela Bet são variáveis de acordo com o fluxo de apostas do mercado, mas nesse momento, o retorno para uma aposta no Flamengo é de 1,42. O Santos não vai contar com Marcos Leonardo, um de seus principais jogadores. É um time que contra o Internacional teve muitos desfalques e até por isso uma derrota maiúscula de 7-1 com grande exibição do Clube do Povo. Depois disso o Santos venceu o Coritiba numa partida tensa, mas diante do Corinthians apresentou um futebol bastante decepcionante. Não fosse o goleiro João Paulo, provavelmente o pênalti que valeu o empate de 1-1 nos últimos minutos não seria suficiente para buscar a igualdade, enquanto o Flamengo com o Tite teve um período considerável para treinar, para se preparar e chega também com a ausência, é verdade, de alguns nomes como por exemplo o Alan machucado, Pulgar suspenso, mas a possibilidade de Luiz Araújo titular na ponta direita, tornando assim a escalação do Flamengo mais ofensiva. Por tudo isso, acho que a aposta mais provável é de uma vitória do Flamengo. 1,42 não chega a ser uma odd de grande retorno, mas já vale um valor interessante para quem apostar nos comandados de Adenor Bach. Já o jogo que desperta maior quantidade de holofotes nessa 31ª rodada é na quarta-feira, 1º de novembro, a partir das 9h30, Botafogo e Palmeiras. Depois de perder para o Cuiabá, o Botafogo viu o Palmeiras se aproximar, a distância agora é de 6 pontos entre as equipes. O Botafogo ainda tem uma rodada em aberto, é verdade, contra o Fortaleza. Fortaleza que, derrotado na final da Sul-Americana, volta a focar muito no Campeonato Brasileiro, mas fato é, apesar dessa rodada em aberto do Botafogo, caso o Palmeiras vença no Rio de Janeiro, a distância entre as duas equipes cairia para 3 pontos. Muita gente trata como uma final antecipada, se é ou não, fica em aberto para cada um, mas fato é que é um jogo que desperta muita atenção na luta pelo título. Na partida do primeiro turno, o Botafogo de Luiz Castro venceu no Allianz Parque por 1-0, gol do Tiquinho Soares, mas agora o Botafogo já está a 2 jogos sem vencer, não venceu nem o Atlético Paranaense em partida que disputou dentro de casa e nem o Cuiabá. O jogo contra o Atlético Paranaense teve aquela questão da luz, da iluminação do estádio, uma partida disputada em 2 dias, mas fato é, nos últimos 2 jogos em casa, o Botafogo somou 1 ponto e agora tem mais uma partida para fazer a diferença no Newton Santos sob o comando de Lúcio Flávio. Tem sido um ponto fraco nas últimas rodadas o desempenho dentro de casa, enquanto o Palmeiras vem de 3 triunfos consecutivos contra Coritiba, venceu no Paraná, a goleada de 5-0 sobre o São Paulo e também bateu o Bahia. Nesse sentido, e entendendo que o time do Abel Ferreira parece, depois de uma derrapada, estar reencontrando o melhor nível de competitividade e vendo o Botafogo pressionado, acho que o retorno de 2,58 numa aposta do Palmeiras justifica essa relativa ousadia no resultado. O Botafogo ainda é líder, tem uma campanha muito forte, mas se o Palmeiras vencer, o retorno é de 2,58, retorno interessante e que ainda adiciona um pouco mais de luta, de gasolina na fogueira da luta pelo título. Essa foi a 19ª edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, já entrando no clima das semifinais do Gauchão Feminino, projetando o duelo do Internacional masculino contra o América Mineiro e também trazendo os principais detalhes das categorias de base masculina e feminina do Clube do Povo. Na semana que vem, a gente se encontra aqui no canal do Inter no YouTube com mais informações sobre o calendário alvirrubro e eu te espero aqui, é claro.